E aí, nação rubro-negra? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Craque, o canal que vive e respira a intensidade do Mengão. Que jogo foi esse, hein? A vitória veio, a perseguição ao líder Palmeiras continua forte, mas o coração do torcedor flamenguista quase parou nos minutos finais. O placar de 3-2 contra o Santos, no Maracanã, foi uma montanha-russa de emoções. Abrimos 3-0, controlamos a partida com a camisa pesada, mas depois da saída do astro santista, o Peixe acordou e deu um susto gigante na gente. Foi um triunfo com sabor agridoce, que nos deixa felizes pelos 3 pontos, mas com o alerta ligado. Vamos mergulhar nos detalhes, analisar o que aconteceu, porque o time cochilou no final e o que essa vitória representa na nossa caça pelo título. Fique comigo até o final, porque a análise completa, com bastidores e a corrida pelo Brasileirão, começa agora. O fato é cristalino. O Flamengo venceu o Santos por 3-2 neste último domingo, dia 9 de novembro, no Templo do Futebol, o Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols de Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique garantiram o resultado. Foi uma vitória de 68 pontos que nos mantém na cola do Palmeiras, o atual líder, numa reta final de campeonato que está pegando fogo. O contexto não poderia ser mais tenso. Estamos em modo final de campeonato há várias rodadas. Cada ponto é ouro. O Mengão entrou em campo com a pressão de não poder tropeçar, e o Santos, lutando desesperadamente para sair da zona de rebaixamento e com a presença de Neymar. O primeiro tempo foi burocrático, com o time sentindo a pressão, mas a superioridade técnica falou mais alto com o gol acidental, mas importantíssimo, de Léo Pereira. No segundo tempo, parecia que a vitória seria tranquila com a ampliação para 3-0. No entanto, o que era para ser uma gestão de resultado tranquila, virou um pesadelo nos últimos 5 minutos, após a saída de Neymar. O que mais me chama a atenção nessa partida, nação, é a irregularidade do nosso time dentro de um mesmo jogo. O primeiro tempo foi abaixo da crítica em termos de criatividade. Tivemos a posse, claro, mas cadê o famoso cheiro de gol do Flamengo? A melhor chance veio com Arrascaeta perdendo um gol incrível após bela jogada de Bruno Henrique. Depender de um gol esquisito, que toca nas costas de Guilherme e sobra para Léo Pereira, mostra que o time ainda está ansioso. Mas a volta para o segundo tempo foi avassaladora. O Flamengo voltou ligado no 220V, sufocando o Santos. O segundo gol, numa jogada rápida de contra-ataque lançada por Arrascaeta para Carrascal, mostra a face que queremos ver: velocidade, precisão e letalidade. O colombiano entra e chuta forte, sem chances. O terceiro, com Bruno Henrique aproveitando uma falha clamorosa da zaga santista, confirmou o domínio. Deveria ter sido 4-5-0, se o Arrascaeta não tivesse mandado o pênalti no travessão. Um erro que, convenhamos, não pode acontecer nessa fase do campeonato, é um gol que faz falta até na artilharia, né? Aí chegamos ao ponto nevrálgico, o susto. Estava 3-0, o técnico faz substituições, e a equipe parece relaxar. E o que acontece? Aos 40 minutos, com a saída de Neymar e Guilherme, o Santos, que não tinha nada a perder, se solta e vira o jogo em 10 minutos. 2 gols bobos, em que a defesa cochila e o Rossi falha ao soltar uma bola. Isso é inaceitável, galera. O impacto dessa desconcentração é gigantesco, não na tabela, pois a vitória veio, mas na confiança e na mentalidade. Se o adversário fosse um time mais forte, ou se o susto tivesse vindo 5 minutos antes, teríamos perdido 2 pontos cruciais. É um sinal claríssimo para a comissão técnica. A gestão do resultado no Flamengo precisa ser feita com a mesma intensidade da construção da vitória. Não podemos arriscar o título por conta de 5 minutos de desatenção. É um erro tático e mental. Vamos falar de curiosidades. A presença de Neymar, mesmo que já veterano e claramente com sobrepeso, foi um fator. Enquanto esteve em campo, ele se tornou o foco do Santos. Criou a melhor chance do Peixe e atraiu a marcação. Mas o mais curioso é o que aconteceu depois que ele saiu. Sem o seu astro em campo, o Santos parou de depender da individualidade e passou a jogar de forma mais coletiva, em um volume de abafa. Foi aí que eles acharam os 2 gols. A questão da artilharia também merece um comentário. O pênalti perdido por Arrascaeta foi um momento que entrou para a estatística. O uruguaio deixou de marcar o seu 18º gol, o que o isolaria na artilharia do campeonato, que agora ele divide com Caio Jorge. São números importantes, mas que o Arrascaeta vai querer esquecer rápido. Em relação ao campeonato, o que esse 3-2 significa? Significa que o Flamengo está a poucos pontos do Palmeiras. Em uma reta final, a pressão é enorme. Para contextualizar, na temporada de 2019, o Flamengo não dava margem para esse tipo de susto.
As vitórias eram mais controladas e dominantes, uma característica que o elenco atual, mesmo com qualidade, ainda não conseguiu replicar com constância. O próximo desafio exige mais, menos burocracia, mais objetividade e, acima de tudo, concentração total do primeiro ao último segundo. Não há espaço para relaxamento na caça ao título. Chegamos ao fim da nossa análise, e a conclusão é uma só. O Flamengo fez o dever de casa, conquistou os 3 pontos e segue fortíssimo na briga pelo topo. O placar de 3-2, com gols de Léo Pereira, Carrascal e Bruno Henrique, pode ter vindo com um susto desnecessário, mas o que vale é que o objetivo foi cumprido. A vitória nos leva aos 68 pontos, mantendo a pressão no Palmeiras, e essa é a única coisa que realmente importa agora. No entanto, fica o recado e a lição: um time que almeja o título não pode cochilar. A desatenção final é um erro que precisa ser corrigido imediatamente para os próximos jogos. Eu saio daqui com o coração mais calmo pelos pontos, mas com a pulga atrás da orelha pela forma como o time quase entregou o resultado. O que eu quero ver daqui para frente é o Flamengo ligado os 90 minutos, com a mesma intensidade que vimos nos primeiros 35 minutos do segundo tempo. E você, nação, o que achou do jogo? Foi um susto ou apenas um relaxamento normal? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou da nossa análise, já sabe, esmaga o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum lance do nosso Mengão. Tamo junto!